Olá, olá, mais um bloco sendo iniciado. Agora vamos falar das teorias da ação sobre o processo civil, tá bom? Assim, primeira coisa, as teorias da ação são as teorias que explicam qual é a natureza jurídica da ação, qual é o conceito da ação, quais são as características da ação. Tá? Existem várias teorias na doutrina, né? Temos a teoria imamentista ou civilista, temos a teoria concreta, temos a teoria abstrata, temos a teoria da asserção, que coloquei aqui inclusive o termo em italiano, né? E temos a teoria eclética. Aí eu devo mencionar o seguinte: qual foi a teoria que o Código de Processo Civil, que o ordenamento jurídico brasileiro adotou? Tem um monte. Qual foi que ele adotou? Teoria eclética. Beleza. Então vamos estudar a teoria eclética. Beleza? Se a teoria da ação adotada pelo Brasil foi a teoria eclética, vamos estudar a teoria eclética. As outras teorias eu não vou nem mencionar aqui, não vou nem detalhar aqui não, só vou dizer que elas existem, tá? Mas eu não vou abordar aqui porque primeiro que se foi a teoria eclética que foi adotada, então é ela que nós devemos saber, é ela que vai cair na prova. Agora, se alguma questão cobrar outra teoria, aí beleza, aí a gente estuda essa outra teoria, mas assim, no mais é isso, não vamos aprender informações que não caem em prova não, tá bom? Então vamos aprender agora a teoria eclética, que foi a teoria adotada pelo Brasil. É uma teoria que veio para explicar características do direito de ação, característica da ação, tá bom? Beleza. Bom, primeiro, a teoria eclética foi adotada porque ela está prevista implicitamente no artigo 17 e no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. O artigo 17, por que a teoria está adotada no artigo 17? Porque o artigo 17 do CPC, de 2015, diz que para você ingressar com uma ação, olha aí, para você ingressar com uma ação no Poder Judiciário, você tem que ter pelo menos dois requisitos formais, básicos, que a gente já viu, inclusive, que é o interesse processual e a legitimidade, né? Ou legitimidade processual, ou legitimidade da parte, ou interesse de agir, interesse processual, ou só interesse, tá bom? Então, para você postular em juízo, tem que ter interesse, tem que ter legitimidade, é isso que diz o artigo 17 do CPC, tá bom? Beleza. E uma das características da teoria eclética que explica a ação é exatamente esta. Para você ingressar em juízo, você tem que ter dois requisitos. Você tem que cumprir, pelo menos dois requisitos formais básicos. Ou seja, o direito de ação, a ação depende do preenchimento de dois requisitos formais básicos, que é a legitimidade e o interesse processual, tá bom? Que é exatamente o que está previsto no artigo 17 do CPC. A teoria a teoria eclética sobre a ação também está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 485, inciso 6 do CPC, porque lá no artigo 485, inciso 6 do CPC diz que se a pessoa ingressar com a ação e o juiz verificar que essa ação não preencheu esses dois requisitos formais básicos, ou seja, o cara entrou com a ação, mas na verdade essa ação não tem legitimidade, essa ação não tem interesse processual, né? Se não tiver interesse processual ou se não tiver a legitimidade, qualquer um dos requisitos, a ação tem que preencher os dois requisitos. Se não preencher nenhum dos dois, ou se não preencher apenas um desses requisitos, aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai tentar corrigir o vício. Se não conseguir corrigir o vício, né? Aí o juiz vai arquivar o processo, vai pôr um fim no processo sem analisar o pedido principal, sem analisar o mérito. Tá bom? Beleza, vamos abordar com mais propriedade essas informações. O fato é,
a teoria eclética foi adotada pelo CPC, foi adotada pelo Brasil, foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque ela está prevista implicitamente, né? Algumas características dela está prevista implicitamente no artigo 17 e no artigo 485 do CPC. Ah, tá. E ela está prevista também no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tá? No artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e no artigo 17, inciso 6 do CPC. O que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal estabelece? Ele estabelece o seguinte, estabelece assim, ó, uma norma mais ou menos no seguinte sentido, ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito ou ameaça de lesão a direito. O que significa isso? Significa o seguinte, se o cidadão sofrer uma lesão ao seu direito, for prejudicado em um direito seu, ele pode pedir a reparação perante o Poder Judiciário. Ou seja, ele pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário. E aí é mais um exemplo de que a teoria eclética foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Tranquilidade? Ok, tranquilo. Então, vamos falar da segunda característica da teoria eclética. A teoria eclética diz que a ação é um direito autônomo e é um direito abstrato. O que seria ser um direito autônomo e ser um direito abstrato? Seria o seguinte, a ação ela pode existir mesmo se a pessoa não tiver o direito que ele está pleiteando. Então, por exemplo, João ingressou com uma ação e venceu, porque ele realmente tinha o direito que ele alegou ter. Tá. Então perceba que o direito de ação foi exercido. Não porque o João venceu, mas sim porque o João postulou em juízo. Ele fez um pedido para o juiz. Agora vejamos o outro exemplo. João ingressou com uma ação no Poder Judiciário e perdeu. Perceba que ele perdeu porque o direito que ele alegou, ele não tinha aquele direito que ele alegou. Então o que vai acontecer? O direito de ação vai continuar sendo exercido. Não porque João tinha realmente o direito que ele alegou ter. Não, o direito de ação foi realmente exercido porque João ele pediu para o juiz e o juiz analisou o pedido dele. Então perceba que quando o juiz analisa o pedido feito na ação, o juiz está entregando o direito de ação da pessoa. Porque o direito de ação é pedir para o juiz. Independentemente de você ter razão ou de você não ter razão, você vai pedir e o juiz vai decidir sim ou vai decidir não. Tá beleza? Então, por isso que o direito de ação ele é autônomo, ele é abstrato. Porque é o seguinte, você pode ter razão ou não naquilo que você está postulando, isso não interessa. O direito de ação vai ser exercido do mesmo jeito. Ora, se você pede e você tem razão, o juiz vai decidir sim ou o juiz vai decidir não. Então você vai exercer o seu direito de ação. Então, por exemplo assim, João pediu 10 mil reais de danos morais contra Pedro. Porque Pedro praticou uma conduta que causou dano moral a João. Tá, beleza. Aí o juiz vai analisar o processo, vai analisar a causa e vai verificar que, na verdade, João ele não tem direito a esses 10 mil reais de danos morais, não. Tá? Ok. Então, o juiz vai chegar e falar assim, olha, julgo desfavorável, julgo improcedente a causa. Então, perceba que o João ele perdeu a ação. Ele alegou que tinha direito de receber 10 mil, mas o juiz, na verdade, verificou que ele não tinha direito de receber 10 mil, não. Então perceba que uma coisa é o João ter o direito de receber 10 mil reais. Esse é o direito material. Outra coisa é o João ter o direito de ingressar com uma ação
no judiciário. Esse é o direito processual. Direito de João ingressar com uma ação no Poder Judiciário é o direito processual. Direito de João receber realmente os 10 mil reais é o direito material. O direito processual, que é o direito de ação, ele é autônomo, ele existe, mesmo se o direito de receber 10 mil reais existir ou não. Ele independe, ele não depende. O direito de ação, ele é independentemente da existência do direito material. Ok? Então, se João tem realmente o direito de receber 10 mil reais, beleza. Ele vai ingressar com o seu direito de ação e seu direito de ação será exercido. E se ele tiver realmente razão, ele vai ganhar os 10 mil reais. Tá. Agora, se o Pedro pede 10 mil reais, mas ele não tem direito a receber 10 mil reais, ele vai ingressar com a ação, seu direito de ação vai ser exercido, mas ele não vai receber os 10 mil reais porque ele não tem direito aos 10 mil reais. Só que o direito de ação foi exercido normalmente. Deu para entender? Né? É um pouco assim complicado de explicar essa parte. Mas enfim, o direito de ação ele é autônomo. Ele não depende do direito material. Tá? O direito de ação não depende daquele direito que a pessoa alegou no processo. Tá? Não depende não. Porque ele é autônomo, ele é abstrato. Ele não é um direito dependente. Ele não é um direito acessório. Não, ele é um direito autônomo. Tá? Qualquer pessoa pode entrar com a ação no poder. É que nem aquele ditado que muitos professores na faculdade dizem, né? Ó, qualquer pessoa pode entrar com a ação no Poder Judiciário. Se ela vai ganhar ou se ela vai perder, aí já é outros 500, tá bom? Por que é assim? Porque o direito de ação ele pode ser exercido mesmo se você não tiver aquele direito que você está alegando ali no processo, tá? O direito de ação vai ser exercido, a ação vai existir. É autônomo o direito de ação. Beleza. Vamos para a próxima característica. Próxima característica eu já mencionei, inclusive. Ó. A ação é um direito que depende de alguns requisitos formais, né? Para você conseguir exercer realmente o seu direito de ação, para o juiz decidir, decidir a sua causa, decidir o mérito da sua causa, decidir o seu pedido principal, o juiz vai analisar se você preencheu dois requisitos formais, que é a legitimidade e o interesse processual, previstos no artigo 17 do CPC de 2015. Tá bom? Então eu vou citar dois exemplos para você entender, compreender, revisando o que você já sabe de interesse e legitimidade, porque eu já expliquei o que é interesse e legitimidade nas aulas anteriores. Tá, então vamos lá. Ó, imagina, João deve 10 mil reais a Pedro em razão do contrato número 1 de 2019. Beleza. João deve para Pedro. Olha aí, João e Pedro, que está envolvido aí na relação jurídica material. É João e Pedro que está envolvido na relação jurídica. Ok. Aí o que acontece? O Gustavo, que não tem nada a ver com a história, né? O Gustavo ingressou com uma ação judicial de cobrança contra Pedro, cobrando a quantia baseada nesse mesmo contrato número 1 de 2019. Aí eu pergunto para você, doutores, quem é Gustavo na fila do pão, pelo amor de Deus? Gustavo não tem nada a ver com a história aí. É o João, o Pedro deve para João. O Gustavo não tem nada a ver com a história. O João e o Pedro nem sabem quem é Gustavo. Aí o Gustavo entra com a ação cobrando Pedro, sendo que Pedro deve para João, não deve nada para Gustavo. João nem conhece Gustavo, Pedro nem conhece Gustavo. Quem é Gustavo na fila do pão? Tá? Então, perceba que o Gustavo, ele não tem legitimidade. Ele não tem legitimidade porque ele está pleiteando em nome próprio um direito alheio. Ele está pleiteando em nome dele mesmo, o Gustavo pleiteando em nome de Gustavo, um direito que não pertence a ele, um direito que pertence a João. Então, perceba que, em regra, o que vale é a legitimidade ordinária, né? O que é legitimidade ordinária? A legitimidade ordinária é a pessoa pleitear em nome próprio um direito que é próprio dela. Isso é a regra. Existe também no direito brasileiro a exceção, que é a legitimidade extraordinária ou a substituição processual, que são a mesma coisa, né? Então, assim, se
Se existe a legitimidade extraordinária, sim, existe, está previsto no artigo 18 do CPC. Mas só que a legitimidade extraordinária tem que estar prevista na lei. Tá? Então, assim, Gustavo, ele não pode pleitear algo no nome dele, sendo que esse direito pertence a João. Não pode, não, tá? Para Gustavo pleitear esse tipo de coisa, tem que estar previsto na lei, não tem nenhuma lei prevendo isso. Agora, assim, vamos supor, o sindicato pleiteia um direito, o sindicato dos servidores do INSS pleiteia um direito em nome próprio, mas para beneficiar os servidores do INSS. Aí, beleza, aí a legitimidade extraordinária pode, o sindicato pode pleitear em nome próprio o direito alheio, porque o sindicato ele é uma instituição que substitui os seus associados, os seus sindicalizados, tá? Beleza? Bom, tranquilo. Enfim, o meu exemplo aqui, ó, João deve para Pedro 10 mil reais. Aí Gustavo, ao invés de Pedro cobrar João, o Gustavo vai cobrar o João? Que isso, doutores? Quem é Gustavo na fila do pão? Gustavo não tem legitimidade, não. Beleza? Olha o outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. João ingressou com uma ação judicial diretamente no Poder Judiciário, pedindo a aposentadoria contra o INSS. Beleza. João nunca procurou o INSS para tentar se aposentar. Ele foi direto no tribunal. Nesse caso, não existe interesse, não existe necessidade. Porque a gente aprendeu que o interesse processual ele tem 3 aspectos: a necessidade, a utilidade e a adequação. A necessidade é um requisito no sentido de que, para a pessoa procurar o Poder Judiciário, ingressar com uma ação no Poder Judiciário, isso tem que ser a sua última opção, a última providência que lhe resta. Primeiro, ele tem que tentar resolver as coisas sem procurar o Judiciário, né? Ele procura lá a outra parte. Se ele não conseguir resolver com a outra parte, aí ele procura o Judiciário. Essa é a regra. Tá beleza? Tranquilo? No caso do exemplo do INSS, eu espero que você tenha entendido isso. Então, não existe interesse aqui. Então, se não existe interesse, não foram preenchidos os 2 requisitos, não foram preenchidos todos os requisitos formais para você exercer o seu direito de ação. Então, por isso, você não vai poder exercer o seu direito de ação. Tá beleza? O direito de ação ele é exercido quando o juiz decide o seu processo, de forma favorável ou de forma desfavorável a você. Ok? Beleza? Tranquilo. Então agora vamos falar de mais 2 características para finalizar logo aqui. Ó, existe a ausência dos requisitos formais e existe a presença dos requisitos formais. Se o seu direito de ação ele for exercido com a ausência dos requisitos formais e o juiz verificar a ausência dos requisitos formais, ou seja, a ausência da legitimidade ou a ausência do interesse, o que o juiz vai fazer? O juiz vai julgar o seu caso sem julgamento do mérito. O juiz vai julgar a sua causa sem apreciação do mérito, sem analisar o mérito. Quer ver um exemplo? Presta atenção. Sem analisar o seu pedido principal. Olha o exemplo. João ingressou com ação diretamente no Poder Judiciário pedindo aposentadoria contra o INSS. João nunca procurou o INSS para tentar se aposentar. João deveria primeiro ter procurado o INSS para depois ter ido no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser a última providência. Beleza. Então o que acontece? Nessa ação não existe interesse. Não existe interesse porque não há necessidade de se ingressar com a ação. Tá bom? Beleza. O juiz, o que ele deve fazer? Quando ele constatar isso, o juiz deve arquivar os autos, porque João primeiro tem de procurar o INSS e somente em último caso, se não conseguir nada no INSS, aí sim ele pode procurar o Poder Judiciário. E o que o João fez? O João não procurou o INSS, ele foi direto no Judiciário, então não tem interesse, não tem utilidade, não tem necessidade, né? Tá bom. Então, o juiz sequer analisará se realmente o João tem ou não direito à aposentadoria. O juiz vai arquivar o processo, porque o João não tem interesse na sua ação. Não preencheu o requisito formal. Então, perceba que o juiz vai analisar os requisitos formais para depois, em um outro momento, analisar o mérito. Tá beleza? Tranquilo? Ok.
É isso que estabelece, inclusive, o artigo 485, inciso 6 do CPC. Vou até colocar aqui, ó. Artigo 485, inciso 6 do CPC, que eu já falei, né? CPC de 2015. A ausência dos requisitos formais importa o julgamento sem mérito. Beleza. Ok. Aí aqui, ó, a última informação. A ausência eu sei que importa o julgamento sem mérito. Ok, artigo 485, inciso 6. Agora, e a presença dos requisitos? Aí a presença dos requisitos vai importar o julgamento com mérito. O juiz vai analisar realmente o pedido principal feito pela parte. Quer ver eu dar um exemplo? Ó, o mesmo exemplo do João aqui no INSS. O João, ele tentou se aposentar, ele procurou o INSS para tentar se aposentar, mas o benefício foi negado pelo INSS. Tá. Aí o que o João fez? Ah, beleza, o INSS não vai me pagar a aposentadoria, não. Então vou procurar o judiciário. A última hipótese que me resta é procurar o judiciário. Beleza, fez correto, né? Aí o João foi lá, ingressou com uma ação no Poder Judiciário pedindo aposentadoria por idade contra o INSS. Perceba que aqui existe o interesse, existe a necessidade, tá bom? Existe a necessidade de o judiciário agir aí no caso, tá? Beleza, então o juiz não vai poder arquivar os autos porque o João primeiro procurou o INSS e somente depois, com a recusa do INSS, que o João procurou o judiciário, beleza. Então o que o juiz vai fazer? O juiz vai analisar os requisitos formais e vai verificar que estão presentes os requisitos formais, legitimidade e interesse. Aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai analisar agora se realmente João tem direito ou João não tem direito a se aposentar. Ele vai analisar o mérito, doutores. Se o juiz decidir de forma favorável a João, beleza, o João vai ter exercido o seu direito de ação. Se o juiz decidir de forma desfavorável, beleza, o João também vai ter exercido o seu direito de ação. Então, o direito de ação, ele não depende de a parte realmente ter aquele direito que ela alegou ter, ou de a parte não ter aquele direito que ela alegou ter. O direito de ação ele é exercido quando a pessoa ingressa com a ação e quando o juiz decide o mérito, de forma favorável ou de forma desfavorável. Então, todas essas 4 características que eu mencionei aqui, aliás, essas 5 características que eu mencionei, ó, teoria eclética foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A teoria eclética é um direito autônomo, um direito abstrato que independe do direito subjetivo material, ou seja, do direito alegado pela pessoa no processo, independe desse direito. A ação, na verdade, ela depende de requisitos formais. Ela não depende da existência do direito material, ela depende de requisitos formais, que é a legitimidade e o interesse, que são requisitos processuais, na verdade, né? Vou até colocar aqui, ó, requisitos processuais formais. Ela não depende da existência de direito material. Ela depende apenas de 2 requisitos formais ou requisitos processuais, que não tem a ver nada com direito material, né? Beleza? E aí eu falei de mais 2 características, que a ausência dos requisitos formais importa o julgamento sem mérito e a presença dos requisitos formais importa o julgamento com mérito. Beleza. Essas são as características, 5 características, da teoria eclética. Tá beleza? E a teoria eclética, por isso, foi adotada pelo CPC de 2015. Tá bom? Então, dito isto, vamos responder uma questão, que o nosso tempo já está extrapolado. Vamos responder uma questão que cobrou esse assunto e aí a gente encerra o bloco. Vou responder a questão para você verificar como a questão é muito simples. A questão cobrou exatamente as características da teoria eclética sobre a ação. Tá? Então vamos ler a questão? A questão número 8 de 2018, CESP, STJ. Ó, a teoria eclética da ação, que é a teoria que a gente acabou de ver, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, define a ação como um direito autônomo e abstrato, independentemente do direito subjetivo material, condicionada a requisitos para que se possa analisar o seu mérito perfeito
resumiu numa questão o que é a teoria eclética, as características da teoria eclética. Primeiro, ela foi realmente adotada pelo Brasil, pelo ordenamento jurídico do Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro. Segundo, realmente a teoria eclética, ela diz que o direito de ação não depende do direito material, o direito subjetivo material, né? Não depende de se a pessoa realmente tem o direito alegado ou se a pessoa não tem o direito alegado. Ou seja, o juiz pode decidir de forma favorável ao autor ou de forma desfavorável ao autor, porque o direito de ação não depende do direito material, tá bom? Não depende de a parte ter razão ou não ter razão. Beleza? Ok? Tranquilo. E mais, a teoria eclética diz que a ação fica condicionada a requisitos para que se possa analisar o seu mérito. E quais são esses requisitos? São os requisitos processuais, ou também chamados de requisitos formais básicos, que é o interesse e a legitimidade previstos no artigo 17 do CPC e no artigo 485, inciso 6 do CPC. Beleza? Então, assim eu encerro o bloco e, obviamente, a questão número 8 está muito, mas muito correta. Tá beleza? Tranquilidade. Daqui a pouco a gente volta para falar mais informações relevantes sobre a prova do dia 13 de outubro de 2019. Já já a gente volta então. Ok.